E aí, aqui é o Rei Li, vamos continuar a leitura da nossa Constituição Federal. Então a gente agora parte para o artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então agora a gente começa aqui a falar dos direitos sociais, né? A gente falou no artigo 5º sobre os direitos fundamentais individuais, os direitos de primeira dimensão ou primeira geração, e agora a gente começa a falar dos direitos sociais, que são os direitos de segunda geração ou segunda dimensão. A gente lembra lá do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas são as 3 dimensões de direitos. Direitos relativos à liberdade, direitos negativos, que exigem do Estado que se abstenha de interferir na nossa liberdade. Segundo, os direitos sociais são os direitos relativos a prestações que o Estado tem a nos oferecer, como educação, saúde, alimentação. A gente cria o Estado para isso. E a terceira dimensão seria os direitos transindividuais, direitos coletivos, direitos difusos. Agora a gente está na segunda dimensão. E essa segunda dimensão do direito tem muito a ver com aquele debate sobre a vedação do retrocesso. Uma vez que a gente consegue garantir um direito social, ele não pode retroceder, a gente não pode retirar esse direito da nossa vida cotidiana. Também tem a ver com aquele debate entre o mínimo existencial e a reserva do possível. Lembra? O Estado, às vezes, tenta argumentar que ele não tem como oferecer todos esses direitos sociais. Seria muito custoso oferecer tudo isso para toda a população. Por mais que a Constituição garanta, e ela realmente garante, a gente está vendo aí no artigo 6º, o Estado argumenta que ele não tem dinheiro para tudo isso, para garantir todas as necessidades da população. Só que uma limitação para isso, de acordo com a teoria dos limites, seria justamente o mínimo existencial. O Estado tem que garantir o mínimo existencial. Quanto a esse mínimo de dignidade, para a pessoa viver com dignidade, sem luxos, sem excessos, mas com dignidade, esse mínimo existencial, mínimo para existir de todas as pessoas, o Estado tem sim o dever de garantir. Então, para a parte da doutrina, o mínimo existencial seria absoluto. Ingo Sarlet defende isso, que o mínimo existencial é absoluto. Então o Estado não tem nem como argumentar que não pode prestar. Já para outra parte da doutrina, por exemplo, Daniel Sarmento defende que o mínimo existencial exige um ônus argumentativo maior do Estado. O Estado não pode só dizer, eu não tenho dinheiro. Ele tem que provar com fatos, apresentando que realmente não tem dinheiro, não tem capacidade financeira de arcar com aquela prestação que o cidadão está pedindo e tem relação com o seu mínimo existencial. Então são essas duas correntes, de que o mínimo existencial seria absoluto ou que geraria um ônus argumentativo maior para o Estado. Tudo a ver com isso aqui, com o artigo 6º. E o parágrafo único do artigo 6º diz o seguinte: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Aqui eu observo que é uma inclusão relativamente recente, de 2021, emenda 114 de 2021, isso aqui é muito importante e tem caído bastante em prova. É o direito social à renda básica familiar, bastante defendido por bastante tempo já pelo senador Eduardo Suplicy, que carrega essa bandeira há muito tempo. Outros doutrinadores, outros estudiosos do tema defendem que a renda básica familiar é uma forma de garantir o mínimo existencial, justamente o mínimo existencial, da pessoa não ter essa preocupação de o que eu vou comer amanhã. E é uma preocupação que muitos brasileiros, infelizmente, ainda têm. E esse parágrafo único aqui foi incluído no artigo 6º justamente para garantir esse mínimo existencial, essa renda básica familiar. Mas para provas e concursos a gente tem que observar o quê? Que não é para todo mundo, É todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Aqui está a chave desse artigo, desse parágrafo único. Vulnerabilidade social. As provas e concursos tentam enrolar a gente aqui. Colocam todo brasileiro em situação de vulnerabilidade econômica. Tá errado, é vulnerabilidade social. Todo brasileiro tem direito à renda básica familiar? Não, todo brasileiro não. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social.
parte da doutrina, e o próprio senador Eduardo Suplicy defende que aqui deveria ser todo brasileiro mesmo. Todo brasileiro tem direito à renda básica familiar, mas pela aquela questão da reserva do possível, né, o que se conseguiu incluir aqui no parágrafo único foi justamente a questão da vulnerabilidade social. Não será garantida a renda básica para todos os brasileiros, mas só para aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade social. E é um programa permanente de transferência de renda, não pode ser um programa transitório, não é um programa provisório, não, é um programa permanente. As normas e requisitos serão determinadas em lei, aqui não precisa de lei complementar, não é isso. Uma lei ordinária pode regulamentar esse parágrafo único, e tem que observar a legislação fiscal e a legislação orçamentária, fiscal e orçamentária. Fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, aquelas normas de aumento de despesa. Quando a gente vai aumentar uma despesa, o que a gente tem que fazer? Tem que observar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que planejar aquilo no PPA, no Plano Plurianual, tem que ver se aquela despesa está de acordo com o planejamento, com os riscos assumidos pelo Estado nos 2 anos, nos 2 exercícios seguintes, todas aquelas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E normas orçamentárias também, como incluir aquilo na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Como vamos incluir aquilo? Que tipo de despesa é aquela? Que classificação de despesa é essa? É uma despesa de corrente? É uma despesa de capital? Que despesa é aquela? Então vamos ter que observar a Lei 4.320 aqui também, com normas orçamentárias, beleza? É importante notar também que dentro desse artigo 6º, aqui mais especificamente em moradia, também está a empenhorabilidade do bem de família. Então a gente tem o bem de família convencional, o bem de família legal, principalmente o bem de família legal, que independe da vontade, está protegido aqui, é empenhorável, de acordo com o direito fundamental à moradia, é um direito social. Dentro aqui do artigo 6º também, mais especificamente quando a gente fala de direito à saúde, estão aquelas discussões a respeito de medicamentos concedidos pelo SUS. Quando é que uma pessoa tem direito a medicamento no SUS? Então todos têm direito, né? Se tiver incorporado na lista do SUS, então a pessoa tem direito automaticamente. É só ir lá, ter a prescrição do médico e ele vai receber aquele medicamento. Se não for concedido, vai ser concedido por meio judicial, sem problemas. E se o medicamento não estiver incluído na lista do SUS, e mesmo assim o médico prescrever, disser que aquele é um medicamento importante para a vida do paciente, o Poder Judiciário pode garantir sim, desde que haja prescrição motivada do médico, informando que aquele medicamento é realmente necessário e que os outros medicamentos incluídos na lista do SUS não são eficazes para o tratamento da doença daquele paciente, o paciente não tenha condições financeiras de arcar com os custos daquele medicamento que está sendo pedido e que o medicamento seja registrado na Anvisa. Então tem que ter o registro desse medicamento na Anvisa. Se o medicamento não for registrado, mesmo assim ele vai poder ser concedido se o medicamento tiver o registro em outras instâncias mundiais, outros órgãos reguladores parecidos com a Anvisa de outros países, por exemplo, o FDA dos Estados Unidos. Se a Anvisa está demorando muito para analisar aquele medicamento, então já há pedido de registro no Brasil e já foram ultrapassados os prazos de registro junto à Anvisa daquele medicamento, e se não houver substituto terapêutico daquele medicamento no Brasil, ou seja, não há nenhum outro medicamento registrado que possa tratar daquela doença. Então, se tiverem cumulativamente esses 3 requisitos, mesmo se o medicamento não tiver registrado na Anvisa, ele vai poder ser concedido pelo SUS sim. Então todas essas discussões a gente traz daqui, do direito à saúde, lá previsto no artigo 6º, um direito fundamental previsto na nossa Constituição, um direito social de 2ª geração ou 2ª dimensão. E aí, gostou? Se você gostou de mais esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, deixa aqui embaixo seu comentário que eu leio e respondo todos. Meu canal ainda é pequeno, então eu consigo ler e responder todos os comentários, eu gosto bastante de interagir com você. Vou deixar o próximo vídeo aqui do lado para você continuar estudando e lendo a Constituição comigo. Te vejo lá, hein?